Ei, sou eu, Bernardo Vilela, mais uma vez pra vocês. E aí, me diz, você já viu A Vida Invisível, esse filmão? Bom, hoje eu vim falar sobre o filme A Vida Invisível, que é inspirado num livro da autora Marta Batalha, que se chama A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão. O filme tá com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes. E foi esse filme que o Brasil selecionou para concorrer a uma vaga no Oscar de filme estrangeiro desse ano, né? E se ele for muito bem, talvez em algumas outras categorias, vamos ver. O filme ganhou um prêmio no Festival de Cannes chamado... Olha, é complicado, mas é Un Certain Regard. Não sei o que significa. Eu vou colocar aí na tela. Mas é muito legal isso, né? Tendo esse reconhecimento internacional. Eu ainda vou falar um pouco mais disso. E nos Estados Unidos, se não me engano, ele vai ser distribuído pela Amazon Prime Video. Então isso vai ajudar na divulgação do filme, que é um filme brasileiro, então assim, vale muito a pena, né? O filme é dirigido por Karim Zano, eu não sei falar muito bem o nome dele, mas ele dirigiu Praia do Futuro e dirigiu Madame Satã, que são ótimos filmes e conhecidos internacionalmente. E o filme ele conta a história de duas irmãs, a Eurídice e a Guida, que vivem no Rio de Janeiro dos anos 50 e elas são inseparáveis, elas são carne e unha, aquela relação de irmã muito boa. E aí elas acabam se separando pelo destino, mas aí as suas vidas acabam tomando outros rumos e elas vão se desenvolvendo, amadurecendo ao longo dessa vida e passando pelas suas próprias trajetórias, sempre buscando uma encontrar a outra, o que é muito legal. E essas irmãs, a Eurídice é interpretada pela Carol Duarte, que fez A Força do Querer, que acho que ela foi a primeira personagem trans numa novela, né? Ela fez o Ivan. E a Guida é interpretada pela Julia Stockler, que eu acho que ela tá ao ar hoje nessa novela Éramos Seis da Globo. O filme acaba sendo um drama, né, um pouco mais melancólico, que não é meu estilo de filme, definitivamente, mas esse filme me cativou de uma maneira, assim, não só pelas coisas que eu ainda vou falar, mas principalmente pela mensagem que esse filme tem. Assim, eu não vou falar muito, assim, da mensagem que esse filme vai passar, algumas trajetórias da vida das personagens, porque é spoiler, mas vale muito a pena pela mensagem e por tudo que eu ainda vou falar, assim. Super me cativou, não tirava os olhos da tela, eu fiquei imerso naquele filme o tempo inteiro. Ele definitivamente também não é um filme raso e simples. Ele é um filme cheio de detalhes, que muitas vezes podem passar despercebidos, assim, principalmente para o público masculino. Eu ainda vou falar um pouco disso. Mas são mensagens internas, sabe? Tapas na cara internos, que depois você fica pensando naquilo. E é muito legal isso, né? Porque ele não trabalha de uma maneira explícita. Ele meio que fala nas entrelinhas, o que é muito, muito, muito legal. Eu gosto dessa ambientação no Rio de Janeiro, que complementa muito a história. Você vai vendo as personagens amadurecendo junto com o Rio de Janeiro, a cidade se urbanizando, ficando mais poluída e tudo mais. E a vida delas se transformando ao redor da cidade. É como se a cidade contasse a história delas. E, na verdade, é um complemento da história delas, porque tudo se ambienta no Rio de Janeiro. Então, é muito legal você perceber que as personagens e a cidade vão mudando ao longo do tempo. Eu gosto bastante desse olhar naturalista que o filme dá para a realidade das pessoas, o que as pessoas vão passando, assim. Sem idealização, né? Naturalismo é isso. Sem idealização, de uma forma um pouco mais patológica, selvagem, né? Você vê, por exemplo, uma personagem tá parindo, sabe? Ela tá toda descabelada, ela tá sangrando, ela tá berrando. Você vê uma nudez sem a intenção de ser sensual, você vê sangue, você vê suor, sabe, escorrendo das pessoas. Então, é bem legal isso, porque ele não romantiza nada. E as cenas de sexo longas e explícitas, elas acabam mostrando até um pouco desse desconforto que aquela mulher tá sentindo naquele papel de mulher. Eu ainda vou falar um pouco disso, assim, eu não tenho muito lugar de fala, mas vou falar do meu lugar como espectador, homem e tal, sobre essa visão da mulher do filme. Ainda vou chegar um pouco ali, mas é um pouco desconfortante você assistir essas cenas. Como eu falei da ambientação, você vai vendo essa mudança também
na estética do filme. Como assim, né? O trabalho de fotografia, de direção de arte, tá muito bem feito em vários sentidos. Porque, assim, no começo do filme você vê muito esse aspecto selvagem que eu falei, é um aspecto mais lúdico, eu acho. Você vê muitas flores, muitas plantas, sabe? Uma beleza natural e tropical mesmo no começo do filme. E depois, quando a história vai tomando força e você vai realmente direto ao ponto, o que tá acontecendo, você vai vendo que o filme escurece. Essa presença da natureza acaba diminuindo um pouco também. E você vê cores muito saturadas, em cores assim fortes, tipo verde, vermelho, acaba sendo muito saturado. O filme dá essa escurecida também, mas essas cores se ressaltam. E você vê também um granulado, que eu achei muito legal, né? Dá esse aspecto de antigo, de antiguidade, dá até um ar mais melancólico no filme, um pouco mais dessa escuridão também, o que eu achei muito interessante. Além, assim, das atuações das duas personagens principais, que eu achei, assim, excelentes mesmo. Do Gregório do Vivier também, que tá asqueroso no papel, acho que ele conseguiu o que ele queria fazer, porque realmente tava... Nossa, tava horrível aquele papel, e eu acho que era a intenção mesmo. E aí... o roteiro também é muito bem trabalhado, os diálogos são muito bem construídos. Como eu falei antes, tem muitas coisas nas entrelinhas. E você, depois de analisando, parando pra pensar e digerindo aquilo, você entende tudo que o filme quer passar, mesmo não querendo. É um pouco complicado, mas é porque eu também não quero dar spoiler. Mas... Por exemplo, é um filme que mostra muito a questão do patriarcado na sociedade, quanto as mulheres são controladas pelos homens. Mas ele não grita, ei, somos contra o patriarcado. Só pelas atitudes, pelas trajetórias dos personagens, você acaba percebendo que elas são influenciadas naquilo e o potencial delas é um pouco desperdiçado naquela vida que elas vivem e o quanto elas se doam para as famílias. Elas têm essa coisa da maternidade e tudo mais, que na verdade é imposta a elas, e elas não podem muito realizar os sonhos delas. Então, muito difícil de falar desse filme, assim, esse filme me tocou muito, na verdade. Eu indico muito esse filme pra homens assistirem, assim. Eu, como homem, assistindo aquele filme, eu pude entender muitas coisas que, assim, eu achava que eu entendia. Mas não, eu não entendia, sabe? Como você vê aquelas mulheres presas a todos os tipos de homem, né? A única relação delas que é muito de sororidade, sabe? Não só entre as duas, mas com as outras mulheres do cotidiano delas, que não tem tanta importância na história, assim, mas que você vai percebendo, elas têm uma relação muito boa, mas os homens, eles são muito passageiros ali. Mas quando eles aparecem, é pra impor algo, sabe? Você vê o pai das meninas... às vezes maridos, até o médico de uma das personagens. Você vê que ele não se refere muito a ela, ele se refere muito ao esposo. Tem um momento que eles estão juntos, ele fala com o esposo e não com ela, sobre as coisas dela. Então, assim, são coisas que nós homens nunca vamos passar, e eu não entendo como é isso. E foi legal de assistir, sabe? Eu acho que pra gente criar empatia e da gente poder crescer e poder melhorar as nossas atitudes. E como eu falei, a determinação daquelas funções sociais que as mulheres têm que exercer não são de uma maneira explícita, entendeu? É mais como a sociedade encara aquilo. É legal a gente traçar esse paralelo com os dias atuais, que aí você vai comparando certas coisas, o que também é um pouco complicado, assim, né? A gente fica, meu Deus do céu, a gente ainda tem muito pra evoluir. E como eu falei, o filme, ele não é, tipo, levantamos uma bandeira e é isso, e... Não é. Ele é muito sutil da maneira que ele apresenta isso. Que eu acho que é, às vezes, até melhor pra penetrar na cabeça das pessoas, para as pessoas entenderem aquilo ali, e falarem, cara, é real, sabe? As pessoas se identificarem mais. Porque às vezes, quando você levanta uma certa bandeira, as pessoas têm uma rejeição de cara, e esse filme não faz isso. Bom, gente, então, eu tava aqui editando o vídeo e eu percebi que eu esqueci de falar da Fernanda Montenegro.
que ela faz o filme, muita gente tá indo assistir o filme por conta dela, o que eu não recomendo, porque a parte em que ela aparece, assim, demora muito e ela tem pouco tempo de tela. Muita gente fala que ela pode ganhar o Oscar por conta desse filme. E o que eu acredito é que se ela for concorrer ao Oscar e, né, diante do papel dela, poderia ser como atriz coadjuvante, talvez, não como melhor atriz mesmo principal do filme. Eu acho que o papel dela tá muito bem feito, mas ele é construído a partir de toda uma narrativa, então eu não sei se isso poderia chegar a acontecer. Mas eu acredito que o Brasil poderia sim concorrer ao Oscar como filme estrangeiro, talvez como melhor atriz ou atrizes coadjuvantes, tanto para Julia Stockler quanto para Carol Duarte. A Fernanda Montenegro já não sei, mas é uma participação que abrilhanta muito bem o filme e complementa de uma maneira bem especial. Eu não quero dar spoiler, mas de uma forma em que acho que ninguém imagina muito e que vale muito a pena ver, assim. É bonito de ver o trabalho dela baseado na história, baseado naquilo ali, como ela traduz aquele trabalho dela, aquela atuação dela nisso. Enfim, eu sei que agora tá meio diferentão, eu cortei o vídeo para essa parte, mas era um complemento que eu acho que eu não deveria deixar de fazer. Enfim, continua aí o vídeo. Sobre a indicação desse filme para tentar concorrer a uma vaga no Oscar, o que eu acho sobre essa repercussão internacional que o filme tá tendo. Bom, esse ano tá sendo um ano, em partes, muito bom pro cinema brasileiro, mas em partes muito ruim. Como assim? A Vida Invisível e Bacurau estão tomando uma repercussão internacional gigantesca. Sim, principalmente Bacurau, né? E é muito legal você ver um cinema nordestino, raiz, assim, indo lá pra fora. O que é muito legal de assistir, ver que as pessoas estão gostando. Ele tá ganhando vários prêmios, assim como A Vida Invisível também tá ganhando vários prêmios. E é muito bom ver que a gente tem um cinema de qualidade. Mas ao mesmo tempo, esse ano, o Ministério da Cultura foi extinto. A Ancine tá em crise, também quase já foi extinta. A gente não tem apoio das pessoas em relação às leis de incentivo à cultura. E a gente está tendo muitas censuras. Muitos filmes, seriados foram censurados aqui no Brasil esse ano. Sim, a gente está falando de censura em pleno século XXI. A classe artística é marginalizada. E assim, você vê que esse filme, não só esse, Bacurau também, tá ganhando repercussão internacional, é um grito de esperança para a arte. Então, o que cabe a nós, né, diante do governo atual, diante de tudo que está acontecendo até mundialmente, o que cabe a gente? A gente tem que abraçar esse filme, abraçar a arte em geral, que não perde para a Europa, para os Estados Unidos. A gente tem que abraçar isso com toda a força possível e torcer, e divulgar, e ir assistir. Principalmente na primeira semana, né, que os filmes nacionais, para continuar em cartaz, eles precisam ter muito público na primeira semana. Então vá ao cinema ver, vá ao cinema prestigiar. E às vezes não só ao cinema, vá ao museu, vai ver peça de teatro, vai valorizar a arte brasileira, a música brasileira, tudo. Por favor, gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Me siga nas redes sociais também, caso você queira acompanhar as coisas em primeira mão. Sempre quando eu tô no cinema, eu mostro os filmes que eu tô assistindo. E, por favor, vamos valorizar a arte brasileira. Pelo amor de Deus, eu acho que um filme como A Vida Invisível, né, que trata do Brasil, é feito no Brasil por profissionais do Brasil e tem um teor crítico muito em relação à cultura brasileira, de certa forma, é o que vale a pena, sabe? Vale a pena a gente se questionar, a arte é isso, a arte cria esse pensamento crítico.
E vale muito a pena, eu garanto pra vocês. Enfim, gente, um beijo. Valeu!